Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por esta sexta-feira, te louvamos porque esta semana nós vimos a tua mão sobre nós, guardando, livrando, abençoando, fortalecendo, renovando, restaurando a nossa vida. Te louvamos e pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos lá. O tema hoje é culto. É isso que nós vamos falar. E eu deixei uma pergunta para vocês responderem. Qual a importância do culto coletivo? Escreva, por favor. Qual é a importância do culto coletivo? O culto a Deus, o culto coletivo. Vamos lá? Vamos lá. Fala para mim, queridos, falem para mim. A Carol Vieira disse, culto coletivo, qual a importância? A importância da comunhão, o que mais? Vamos lá. Qual é seu modo de ver a importância do culto coletivo? A Ilceia disse a comunhão, a Alessandra disse sentir parte em um todo, aprendizado mútuo, o que mais? Estar em comunhão com os irmãos, adoração e pregação da palavra, boa, vamos lá, aprendizado, comunhão, revestimento. A Neuza Maria disse estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos lá, qual a importância do culto coletivo? A Kátia disse unidade, que mais? A Leile disse a comunhão como corpo, integração entre os irmãos. Isso aí, o Lino, meu amigo, disse a união do corpo de Cristo. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Vamos lá, escrevam mesmo para eu poder ler aqui. O que é que vocês pensam em relação ao culto coletivo? Qual é a importância? Qual é a importância? Vamos lá. Adoração fica mais fervorosa, disse a Ilceia. A Salete disse, eu me sinto protegida, cuidada. O Newton, meu amigão, o Newton Cowboy, disse a união com os irmãos. Boa. Ficamos mais fortes, diz a Roseli. Encontro de pequenas famílias com a família maior. Vamos lá, vamos lá. Qual que é a importância do culto coletivo, gente? O tema hoje vai pegar, hein? Se prepara. Luiz Carlos disse, fortalece a nossa fé. Estar como a Denise Teixeira disse, estar em comunhão uns com os outros. Receber a presença de Deus, disse a Yara Rocha. Edificação do corpo de Cristo. Que legal. Tarcísio disse, uma bênção para nós aprendermos de Cristo. A Cláudia Libonati, um beijo para você, amiga. Manda um beijo aí pro meu amigão também. Vocês são um casal muito querido. A comunhão com o Pai, disse ela, e com os irmãos. Muito bom, gente. Vocês estão escrevendo aqui, eu estou lendo. O Newton disse, o aprendizado com os irmãos mais experientes. O Tony disse, ouvir a palavra viva. Isso aí, Tony. Ter o cuidado de perto, disse a Elaine Cristina. Orientação, destino, crescimento, edificação, união. Tá legal, olha lá, tô lendo aqui. A Dani Aguirra disse edificação, transformação. A Fátima Vilch disse a união é uma bênção, somos um corpo abençoado. Precisamos cultuar, disse a Sandra Maria, somos um corpo. Legal, muito bom. A Silvana disse, o culto coletivo nos ajuda a compartilhar as verdades de Deus em comunhão com Deus e com os irmãos. A oração em conjunto na união do corpo de Cristo nos traz unidade. Andréia Mendes disse, ter a direção. Sueli disse, ser agradecida por tudo. A Vi colocou crescimento espiritual. Gente, quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa no culto coletivo. Eu quero ler com vocês 2 versículos que vocês inclusive conhecem bem. Texto lá de Hebreus. Gente, abra comigo Hebreus, anote aí. Se você não puder abrir a sua Bíblia, pelo menos anote Hebreus 10, versículo 24 e 25, que é um texto que você conhece, que diz assim, quer ver, ó?
e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, diz o escritor aos Hebreus. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Gente, escrito há 2000 anos atrás isso, e parece estar tão atual, não é verdade? Olha, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Como é atual essa palavra, como é atual. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, esse tema é muito importante. Eu queria que você tivesse muita atenção, porque ele é forte. E eu tenho certeza que vai falar com você nesta manhã. Bom, eu perguntei para vocês qual que é a importância do culto coletivo, não é? Agora pergunto também. Pergunto a vocês, quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades na vida? Quais são? Agora pensa uma coisa. Pensa comigo. Nas suas prioridades, onde é que entra a celebração do culto a Deus? Pensa. Quais são as suas prioridades na vida? E nessas prioridades que você tem, onde é que entra a celebração do culto a Deus? Faz parte das suas prioridades? Ou de repente não está nem na sua lista de prioridades? Seja honesto, você nem precisa escrever aqui, não precisa nem me responder. É só para você refletir. Amigos, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Eu sei que no momento que nós estamos vivendo, de pandemia, é claro, óbvio, que muitos não podem estar frequentando a sua comunidade de fé, né? Existem pessoas que têm problemas na sua saúde e não devem se expor, claro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, importante. A flutuação do auditório tem sido a marca das igrejas nesta geração. O auditório tem sido rotativo nos nossos cultos. Eu sei, vocês sabem que eu sou pastor de igreja, tem muitos membros aqui da nossa comunidade que estão me acompanhando nessa live. Isso tem sido uma realidade. As pessoas, deixa eu dizer para vocês, as pessoas não são constantes. Vou repetir. O auditório tem sido rotativo nos nossos cultos e as pessoas não são constantes. Não são constantes. Existe uma pesquisa americana que disse que as pessoas vão à igreja no máximo 2 vezes por mês. Essa é a média. Eu lembro quando eu era menor, quando criança, eu me lembro muito bem que nós íamos todo domingo para a igreja. E não tinha negociação. Tinha como negociar. Isso era para nós, era prioridade. Por isso que eu perguntei qual é a sua prioridade. Todo domingo, e mais, vou dizer, de manhã, de culto de manhã e culto da noite. Nos 2 cultos. Às vezes eu lembro que eu chegava para meus pais e dizia: pai, mas eu tenho prova amanhã na escola, eu precisava ficar aqui para estudar. Pode me liberar um culto? Sabe o que meu pai dizia? Eu falei: não, filho, você tem prova? Bom, estude antecipadamente. Se você precisar estudar mais, então quando a gente voltar da igreja, você almoça e você vai estudar. E depois à noite a gente vai para a igreja. Você estude à tarde. Porque era um valor enorme para nós, gente. Era prioridade na nossa vida. Mas hoje em dia, esse valor está se perdendo. Parece que as pessoas não têm mais compromisso com a celebração dominical. Deixa eu perguntar para você. Você leva a sério mesmo a Bíblia? Você leva a sério a Bíblia ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós lemos textos da Bíblia de maneira muito seletiva. A gente escolhe apenas os textos que agradam a gente. As promessas da palavra, né?
Aí a gente escolhe, nós selecionamos aquilo que nos agrada. Nós somos muito seletivos. E eu pergunto, e textos como esse que a gente acabou de ler? Que o escritor está dizendo para não deixarmos de nos reunir como congregação, segundo o costume de alguns. Como é que a gente interpreta isso, gente? Aqui está falando do culto coletivo. Esse texto está se referindo ao culto coletivo. Onde o escritor está dizendo isso porque muitas pessoas, naquela época, como nos dias de hoje, estavam deixando de priorizar este encontro. Então você vê que o problema vem lá de trás, não é novo. Percebe isso, gente? Hoje vai ser forte, diz a G. Salles. Vai sim. Se prepara que, é só o começo. Por isso não desconecte, que a coisa vai pegar. Vai pegar. E eu pergunto para você, será que a gente tem levado a palavra de Deus a sério mesmo? Ao ponto de a gente dizer como o salmista dizia no Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor? A gente tem levado a palavra de Deus a sério? Nesse ponto, ao ponto de a gente fazer essa declaração? Parece, meus amigos, que nos dias de hoje, a igreja se tornou algo secundário para muitos. As pessoas se dedicam hoje aos seus hobbies, aos seus passeios, às academias, aos shoppings, às festas, aos jantares, a tantas outras atividades, mas não priorizam mais a igreja. Não priorizam mais a igreja. Há um equívoco muito grande entre os cristãos. Muitos pensam, sabe o que, meus amigos? Muitos pensam que perder um culto é igual a perder qualquer outro compromisso. Eu vou repetir. Tem muita gente que tem uma ideia de que perder um culto é igual a perder qualquer outro compromisso. Erro grave. Erro crasso. Isso é um erro, é um equívoco, meus amigos, irmãos. É um erro. Porque os fundamentos de Deus são imutáveis. E a reunião do corpo de Cristo é um deles. Isso não muda. Então, gente, não troque o introcável. Abra mão de outras coisas. Abra mão de hobbies, abra mão de festinhas, de passeios, de viagens, de programas. Tudo aquilo que concorre com o culto. Abra mão. Tire férias? Claro. Aí sim, ninguém é de ferro. Óbvio. Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas mude a sua atitude em relação ao culto. O culto é importante para você? O culto coletivo é importante? Porque, gente, às vezes nós falamos coisas, a gente diz que é importante, mas a gente, na prática, mostra o contrário. As pessoas estão cada vez menos compromissadas com a igreja. E a igreja já não é tão importante na vida das pessoas, se tornando apenas um adendo que tem no final de semana. Basta ter algo mais importante do que o culto? Basta ter algo mais importante para aquela pessoa do que o culto? Um jogo, um passeio, uma festa, e a igreja logo esvazia. Amigos, a dimensão religiosa cada vez mais vai se tornando periférica na vida das pessoas, cada vez com menos importância. A igreja tem se tornado cada vez mais secundária no mundo que nós vivemos. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Precisa mudar, a gente precisa mudar isso. Qual tem sido a sua postura? Você tem valorizado mesmo? Olhe para a sua vida hoje. Não pense no fulano, no ciclano. Pense em você. Você valoriza o culto a Deus? Qual é a sua frequência? Qual é a sua frequência? Eu vou uma vez. Tem gente, eu costumo dizer na igreja, que existem os ceiólatras. São aqueles que vão apenas no culto quando tem a Santa Ceia.
São ceiólatras. É uma expressão que eu inventei aqui. Só vão de domingo na ceia, depois eles somem. Eles vão aos domingos de ceia para garantir a bênção do mês. Viraram religiosos. Como disse aqui a Regiane, a igreja virou um clube social para muitos. É verdade. A Kátia disse, o amor de muitos esfriará. Verdade. Então a igreja, gente, tem se tornado cada vez mais secundária no mundo que nós vivemos. Nos dias atuais, muitos têm se afastado do culto dominical. Não priorizam mais a igreja. Está se perdendo o valor do culto a Deus. Muitos andam desanimados. E quando as pessoas estão desanimadas, elas deixam de ir ao culto. Cuidado para você não entrar no engano do diabo. Cuidado para você não entrar no engano do diabo. Cuidado. Porque o diabo vai colocar coisas na sua cabeça. Ah, você está vivendo um problema. Olha, você tem o direito de ficar em casa. Você está vivendo um problema tão grave na sua vida. Você tem o direito de dormir mais. Você tem o direito. Você tem o direito. É o que o diabo vai colocar na sua cabeça. Para você não ir ao culto. Então tome cuidado. Agora, há muita coisa espiritual por trás do culto. Há muita coisa espiritual. Lembra a pergunta que eu fiz para vocês? Né? Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual a importância do culto coletivo? Não é? Tem muita coisa por trás do culto coletivo. Você quer que eu enumere algumas coisas aqui? Por exemplo, o que há por trás no culto? O Espírito Santo atuando. O Filho sendo glorificado. Jesus sendo glorificado. O Pai ordenando a bênção. Os anjos adorando junto com os santos. Poderes das trevas desfeitos. Enganos de Satanás diluídos. A profecia no culto, que é a palavra. A edificação, estímulo, consolação. No culto, a instrução dos santos para uma liderança e ministérios mais efetivos. No culto, a comunhão no Espírito. No culto, ao rompimento com o mundo. A testemunho para o mundo. No culto existem respostas às orações dos santos. No culto existem curas, sinais e maravilhas. No culto, a palavra de Deus está sendo proclamada na igreja. Existem as manifestações dos dons espirituais. Há um legado espiritual para a futura geração. Os não cristãos são levados a Cristo. Olha quanta coisa no culto, gente. Parentes e amigos em contato com um ambiente saturado da presença de Deus. E aí vai a lista, não tem fim, gente. Olha quanta coisa acontece no ambiente de culto. Você tem noção disso? E como dizia um pastor amigo, ele dizia o seguinte, que ninguém morre de culto. E é verdade, ele brincava, ele dizia assim, você já viu alguém morrendo de culto? Ah, eu morri, o fulano morreu porque ele ia para culto. Ele ia para culto e ele acabou morrendo. Alguém perguntou, e para o culto? Alguém fez uma pergunta, e para quem está no culto online? No momento não há problema, o culto online ele é perfeito para o momento que a gente está vivendo, para quem não pode estar presencialmente. Ou então para quem está distante. O culto online é uma ferramenta poderosa, mas não substitui. A gente não pode perder o valor de estarmos congregando presencialmente. O online ajuda para quem não pode, ou então para quem está distante, mas é diferente quando a gente está presencial. É diferente. O ambiente é outro. A gente sabe disso. É claro que alguns não podem estar no momento. E eu entendo perfeitamente, é isso mesmo. Você tem que se resguardar. Ainda mais se você tem um problema, uma dificuldade na sua saúde. Tome muito cuidado mesmo, mas não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos falando do valor do culto. Né?
Então, gente, ninguém morre de culto, quanto mais melhor. E se você não pode estar presencialmente no culto, assista ao culto da sua igreja. Participe, valorize esse tempo. Valor o que é? Valor, gente, é a importância que se atribui ou reconhece algo ou alguém. O que valorizamos, priorizamos. E aquilo que nós priorizamos, sabe o que a gente faz quando a gente prioriza algo? A gente investe tempo, dons, talentos e até recursos. Quando a gente valoriza, a gente prioriza. E quando a gente prioriza, a gente investe. O nosso tempo, os nossos dons e talentos e até os nossos recursos. Por vezes nós somos incoerentes, porque a gente diz que o culto é importante e que nós o priorizamos, mas na prática não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. Pergunto para você, que agora eu vou entrar num outro momento da mensagem. Só que isso foi uma abertura. Eu vou entrar num outro momento importantíssimo agora. O negócio vai pegar. Pergunto, Deus valoriza o culto que nós prestamos a Ele? Você acha que Deus valoriza esse encontro? Primeiro eu perguntei para vocês, né? A primeira pergunta que nós falamos aqui é qual a importância? É importante o culto a Deus? E a gente viu que é importante. E nós vimos aqui as coisas que acontecem por trás do culto. E como é importante a gente priorizar aquilo que a palavra de Deus ordena para nós priorizarmos. Né? Então essa foi a primeira parte da mensagem. A segunda parte é o seguinte. Agora, Deus valoriza isso? Deus valoriza o culto que nós prestamos a Ele? Deus se importa com o louvor que nós oferecemos a Ele? Pergunto mais. Deus leva em consideração as coisas que nós falamos no culto? Deus leva em consideração as coisas que nós fazemos no culto? O que é que você tem oferecido a Deus? O que é que nós temos oferecido ao Senhor no culto? Ele tem se agradado do que nós temos oferecido? As práticas no culto são práticas que agradam a Deus? É isso que nós vamos conversar agora. Vou contar para vocês 3 histórias. Presta atenção nessas 3 histórias, porque tem tudo a ver com o que nós vamos conversar daqui para frente. 3 histórias. Primeira história. Certa vez, eu estava conversando com um pastor depois de uma reunião, numa determinada igreja. Né? Vocês sabem que, como vivi nesse ambiente da música há muitos anos, então eu viajei muito. Fui para muita igreja, gente. Muita igreja. Conheço muitas igrejas, ministrei em muitos lugares. Então, eu tenho muita história para contar. Estou dizendo isso por causa das histórias que eu tenho para contar. São várias. Mas eu vou destacar aqui três historiazinhas aqui. Eu estava conversando com um pastor depois de um culto, né, numa determinada igreja, e ele me disse o seguinte, que ele estava vendo um anjo atrás de mim. Falou, Ronaldo, estou vendo um anjo atrás de você. Eu fiquei calado, né? Porque eu não vi nada. E se eu falar, interessante, se eu falasse a ele que eu tinha visto um anjo, eu correria um risco. Duas coisas. Ele poderia dizer que não era um anjo, era uma brincadeira. Não, eu estou brincando com você, não vi nada, não. Imagina se eu falo, não, eu também vi. Ele fala, não, mas eu estou brincando com você. Então isso era um risco. Outra coisa é o seguinte, outro risco era que, se eu dissesse que eu não tinha visto nenhum anjo, você falava, mas eu não vi nada. Ele poderia dizer que eu era um incrédulo. Então eu me calei. Como eu não respondi nada, ele continuou conversando sobre outras coisas, como estava fazendo no início da nossa conversa, e eu achei aquilo estranho. Por que eu achei estranho? Porque vamos lá. Homens da Bíblia, quando viram anjos, tiveram medo de morrer, porque eles tinham visto a glória de Deus. O pai de Sansão, Manoá, ele estava ofertando ao Senhor e ele viu um anjo. O que ele fez? Ele voltou para casa, ele falou com a esposa que ele iria morrer, porque ele disse que havia visto um anjo do Senhor.
Isaías, quando viu a glória de Deus, caiu prostrado como morto. Ele, ai de mim, que estou morrendo, porque os meus olhos viram o rei. Achei estranho essa postura deste pastor. Segunda história que eu vou contar para vocês. Guarde essas histórias. Um amigo pastor me contou que, ao esperar o seu filho na escola, ele se deparou com 3 crentes conversando perto dele. Estava na porta da escola e ele viu 3 crentes. Ele logo reconheceu que era crente por causa do linguajar, né? Glória a Deus, aleluia, aquela coisa de crente. Deus é bom e tal. Eles estavam falando do culto. Esses 3 estavam conversando sobre o culto do dia anterior, do que havia acontecido com uma pessoa que haviam convidado. Eles haviam convidado uma pessoa para participar do culto na igreja deles. Então eles falavam do fulano, o José, nome fictício aqui do convidado, né? Que era um homem muito resistente às coisas de Deus, que não queria saber das coisas de Deus, mas eles conseguiram convidar aquele homem, e aquele homem foi para a igreja, e aí o pastor fez o apelo, aquele camarada foi para frente, e ele caiu no chão, e eles disseram que ele foi arrebatado dos sentidos por quase 30 minutos, quando o pastor colocou a mão sobre ele. O pastor colocou a mão sobre ele, ele caiu no chão, ficou arrebatado por 30 minutos, ficou arrebatado dos sentidos. E aí depois os irmãos o levaram para casa e mais tarde ligaram para ele perguntando sobre o culto. O que ele havia achado da reunião. Ô fulano, ô José, nome fictício, o que você achou do culto? E o José era super resistente às coisas de Deus, né? Mas o que você achou do culto? Aí ele respondeu que ele tinha gostado. Não, eu gostei. E aí, você vai voltar para a igreja? Talvez eu volte. Talvez eu volte numa outra oportunidade. Estranho. Por quê? Na verdade, deixa eu dizer para vocês, vou dar conceitos aqui importantíssimos. Existe base, sim, bíblica, para uma pessoa que diante da glória de Deus seja jogada ao chão. Existe. Vários homens na Bíblia, diante da glória de Deus, foram jogados ao chão. Verdade. Por exemplo, Daniel, João no Apocalipse, Paulo no caminho de Damasco. Eles foram arremessados ao chão, é verdade. Agora, veja só. Se nós fôssemos arremessados ao chão porque a glória de Deus se manifestou na nossa vida, nós não iríamos ficar de braços cruzados dizendo, talvez eu volte à igreja. Talvez. Vamos ver, uma outra oportunidade eu volto. Não. Porque quando Paulo caiu do cavalo jogado pela glória de Deus ao chão, a primeira coisa que ele fez quando ele viu Jesus foi dizer o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Ele teve uma resposta diante da glória de Deus. Ele teve uma resposta. E aí Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. Percebe isso? Percebe? A terceira história. Vamos lá. Certa vez eu fui ministrar numa igreja, num outro estado do Brasil. E durante o período de louvor, um rapaz, que depois eu fiquei sabendo, né, que ele tinha o dom do sapatinho de fogo, né, ele se manifestava no culto com uns trejeitos estranhos, ele gritava durante o culto várias vezes, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Né? E aí, eu ministrei o louvor, achei aquilo estranho, ele não parava. Comecei a pregar. E quando eu comecei a pregar, não foi diferente. Não foi diferente, e aquela situação começou a me causar um incômodo, me tirando a concentração e causando uma dispersão no povo. É horrível você estar falando e a pessoa está gritando ao mesmo tempo, eu perco a concentração. Não sei você, mas eu sou assim. Até que chegou um determinado momento, depois de eu ter orientado a igreja a dar atenção à palavra, eu falei 2 vezes, eu falei, irmãos, espera um pouquinho, irmãos, né? Vamos dar atenção aqui à palavra de Deus. Vamos estar em silêncio nesse momento, ouvindo a palavra. Depois que eu fiz isso, ele imediatamente, esse rapaz, ficou sisudo, irritado, se levantou e foi embora. Algumas pessoas também não gostaram da minha orientação em relação àquele momento. Não gostaram. E quando terminou aquele encontro, aquele culto, o pastor daquela igreja veio falar comigo sobre o rapaz.
dizendo que aquele rapaz tinha o dom do sapatinho de fogo. E ele ficava no culto apenas se ele pudesse se manifestar daquele jeito. Se ele não pudesse se manifestar daquele jeito, ele ia embora. O pastor falou isso para mim. O fulano, ele é assim, ele se manifesta sempre assim nos cultos, né? Ele se manifesta assim, e se não for assim, ele vai embora. Ele fica irritado e vai embora. Achei estranho. Por quê? Vamos lá. O apóstolo Paulo. Gente, eu estou falando de doutrina aqui nesta manhã. É importantíssimo você ter atenção nisso. Olha só. O apóstolo Paulo, quando ele está disciplinando o uso dos dons espirituais lá em 1 Coríntios 14, ele deixa claro que o espírito do profeta está sujeito ao profeta e não o profeta sujeito ao espírito. Tá claro isso? Vou repetir. Paulo, ele fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta e não o profeta sujeito ao espírito. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo o seguinte, que o profeta tem que ter o controle sobre o dom. O profeta precisa saber se comportar no ambiente. No funeral, num hospital, numa cerimônia. Não dá para você chegar no hospital gritando. Aleluia, glória a Deus. Não, você vai causar um problema. Percebe? Então, se não sabe se comportar no ambiente, está fora de ordem. E a Bíblia diz que tudo precisa ser feito com ordem, com decência. Tudo precisa ser feito com ordem e decência. Infelizmente, amigos, vamos ser sinceros, existe muita criancice, muita meninice praticada no reino de Deus com uma aparência de espiritualidade. Parece que quanto mais esquisito, mais espiritual é. Essa é a sensação. Quanto mais esquisito for, mais espiritual é. Então, nesta manhã aqui, eu queria esclarecer com vocês algumas coisas sobre o culto coletivo. Porque nós precisamos ser mais responsáveis, meus irmãos. Precisamos ser responsáveis com as nossas palavras, com os nossos atos, nossas composições, nossos ensinamentos, enfim, com tudo aquilo que se refere ao sagrado, com tudo aquilo que se refere ao culto a Deus. Então a gente viu primeiro que o culto é importante e ponto final. Que a gente precisa, nós não podemos deixar de congregar. Isso nós já vimos. E agora a gente está vendo uma segunda parte. Ou seja, daquilo que a gente faz no culto. O que é que nós realizamos? Será que Deus recebe aquilo que nós fazemos no culto? Como é que Deus vê as coisas e os atos que cometemos no culto? E eu queria começar a aprofundar com vocês aqui no tema. Vamos lá. Olha, duas verdades precisam estar conosco e fazer parte do nosso dia a dia. Duas verdades. Primeiro aqui, vamos lá. Primeira verdade, anote. Nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Eu vou repetir. Anote aí. Nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Que é que de Êxodo 20, versículo 7. Anote. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Ou seja, amigos, nós podemos brincar com um amigo, nós podemos até chegar a ser irresponsáveis e levianos com alguém, e depois a gente dizer assim, me desculpa, tá? Eu acho que eu falhei mesmo, pisei na bola. Não leve em conta não, ok? Isso até pode acontecer. Mas quando nós tratamos das coisas sagradas, nós temos que ser responsáveis e cuidadosos para não levarmos o nome de Deus em vão. Amigos, muitos promovem pessoas que Deus não promoveu. Muitos ungem pessoas que Deus não ungiu. E fazem isso usando o nome de Deus. Que perigo isso, gente. Cuidado para você não dizer Deus disse quando ele não falou. Assim diz o Senhor. Deus está falando. Cuidado para você não dizer isso quando Deus não falou. Porque muitos levianamente dizem
Deus mandou eu te falar. Deus mandou eu te falar. Como assim Deus mandou te falar? Como é que é isso? Foi Deus mesmo? Então é uma linha difícil, ela é tênue. Eu creio que Deus fala através das pessoas e dos irmãos, não tenho dúvida disso. Eu já recebi palavras proféticas na minha vida e que aconteceram. Então eu creio que Deus pode usar. Mas tem muita besteira no nosso meio, gente. Tem muita besteira. Às vezes as pessoas estão dizendo, Deus mandou te falar, quando Deus não tem nada a ver com o assunto. Na verdade, o que é? Muitas vezes alguns querem falar coisas às pessoas que elas não têm coragem de falar, por elas mesmas. Então elas colocam o nome de Deus para fortalecer o argumento e ganhar autoridade. Porque, em outras palavras, se é Deus que está dizendo, quem é que vai contradizê-lo? É Deus que falou. Ah, Deus falou para mim, Ronaldo, que eu devo ir embora da igreja. Ué, se Deus está falando, como é que você vai contradizer? Percebe? Então a pessoa coloca o nome de Deus, em vez dela assumir que ela quer sair da igreja, ela coloca o nome de Deus, ela diz que Deus está mostrando outra coisa. Porque ela não tem coragem de assumir. Ela precisa, para ganhar autoridade, né, para ganhar força no argumento, então ela precisa usar o nome de Deus. Não, Deus está mostrando, Deus. Aí como é que você vai contrariar isso? Deixa eu dizer para você, Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, a primeira coisa que você tem que guardar com você e fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, é que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Segunda coisa, Deus leva o culto a sério. Deus leva o culto a sério. Anote isso. Deus leva o culto a sério. Anote o texto, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Anote, Eclesiastes 5, de 1 a 5. Né, a Kátia disse aqui que já falaram para ela que Deus me queria no aprisco dele. E outras coisas mais, né? Tem gente que... Olha, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Tem gente que cria confusão com isso. Eu já vi gente dizendo assim, olha, Deus está me mostrando... O camarada é um pastor da igreja, ele faz parte de um grupo da igreja, ele é um dos pastores... Aí o irmãozinho chega, chama ele e fala assim, Deus está me mostrando que ele está te dando uma igreja nas mãos, você vai ser um pastor de uma igreja. Que isso? Vai causar divisão. E aí o pastor recebe aquilo no coração e acha que é isso mesmo e acaba dividindo a igreja. Sai da igreja porque o irmão falou que Deus mostrou que ele vai ter uma igreja. Isso é ser irresponsável, é levar o nome de Deus em vão. É falar coisas que Deus não falou. Deus não promove discórdia, divisão, as coisas não são feitas assim. Mas enfim, segundo aspecto aqui, né? Vamos lá, para a gente caminhar. É que eu fico lendo o que vocês estão escrevendo também, eu me empolgo. Segundo aspecto que a gente precisa guardar para nós e fazer parte do nosso dia a dia. Deus leva o culto a sério. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz o seguinte, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, diz o escritor. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco, que sejam poucas as tuas palavras. Das muitas ocupações brotam sonhos, diz o texto. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, diz o escritor, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 a 5. Então, gente, deixa eu dizer para vocês,
É melhor não fazer voto. Se você fizer um voto e não cumprir, é melhor que você não tenha nem tivesse feito esse voto. Porque Deus não considera brincadeira aquilo que se pratica nos ambientes religiosos. Quando nós estamos cultuando a Deus, as palavras que nós declaramos, Ele vai considerar sim. Tem gente que diz assim, mas eu estava orando, a minha cabeça estava longe, eu estava orando, eu acho que Deus nem considera. Ou então diz assim, eu estava cantando no culto, eu acho que Deus nem vai considerar as minhas declarações. Quando eu cantei lá, eu quero ser fiel a ti, quero ser fiel a ti. Eu falei aquilo, mas acho que Deus nem vai considerar. Você está fazendo um voto. Olha só a importância, gente, do culto, daquilo que a gente faz dentro do culto. Muitas vezes fazemos votos com Deus cantando e a gente não cumpre. Então, como diz o escritor aos Eclesiastes, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, porque Deus não se agrada disso. Tudo que a gente fala, tudo que a gente canta na igreja, Deus considera. Quando nós fazemos compromissos com Ele e não cumprimos, Ele também considera. Muitos dizem assim, Deus está operando maravilhosamente, a glória do Senhor está entre nós, é nuvem de glória, é Shekinah de Deus, é fogo de Deus caindo, há uma unção apostólica em nosso meio. São as frases jargões que se tem por aí. Eu fico pensando, será que nós sabemos o que realmente nós estamos falando, gente? Será que nós temos noção do que nós estamos dizendo? Cantando? Nós não podemos ser irresponsáveis com as nossas palavras e com as nossas afirmações. Não podemos. Amém? E a terceira parte dessa mensagem? Terceira parte dessa mensagem. Quer dizer, a primeira parte a gente falou do valor do culto, que é importante irmos ao culto, sim, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, é importante, falei sobre isso. Depois falei com vocês sobre as verdades que precisam estar conosco e fazer parte do nosso dia a dia. Tá? E agora, a terceira parte dessa mensagem. Que elementos devem estar presentes no culto a Deus? Que elementos? Que elementos? Anote aí. Que elementos devem estar presentes no culto a Deus? Eu vou destacar aqui 3, tá? Número 1, primeiro elemento. Temor de Deus. Deuteronômio, capítulo 10. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Sabe o que é que diz? Diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande nos seus caminhos. Que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Temor, o texto está falando de temor. E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus. Então, gente, quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em Números, quando a Bíblia fala em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, um dos ensinamentos neste versículo é que Deus não é homem. Ele não pode ser comparado com um homem. Deus não pode ser comparado com um homem. Nós não podemos tratar Deus, gente, como alguém igual a nós. Nós não podemos tratar Deus como um coleguinha, menino de recado, ou pior, como nosso serviçal. Gente, alguns líderes, pastores, por vezes falam com arrogância para Deus. Muitos deles querem ensinar através das suas pregações como colocar em Deus num canto de parede, ou então como reivindicar seus direitos. Amigos queridos, isso é uma prepotência, uma arrogância satânica de um ser humano achar que ele pode colocar Deus num canto de parede, ou então reivindicar alguma coisa. Estes que agem assim, eles pensam que Deus é um fraco.
E ainda eles se acham cheios de autoridade, pensando que eles podem enquadrar Deus, vindo pegar o que eles pensam que são de direito deles. E aí se Deus não der, né? O que eles exigem. Aí se Deus não der. Sabe qual é o nome disso, gente? Sabe qual é o nome disso? Soberba. E a Bíblia diz, sabe o que sobre isso? Que Deus resiste ao soberbo. Deus se opõe ao arrogante, mas ele concede graça aos humildes, aos quebrantados. O que significa temor de Deus, gente? Em outras palavras, eu sei que tem algumas definições interessantes, mas de uma maneira simples, o que é temor de Deus? É lembrar que Ele está nos céus em santidade e nós aqui na terra com pecados. E que nos compete, e o que nos compete, é ficarmos envergonhados na presença dEle. E se formos algum dia bater na porta dEle, é pedir por misericórdia e não exigir alguma coisa. É dizer, Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas me trate segundo a tua bondade, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Gente, é bem verdade que Deus deseja se relacionar conosco como amigos. É claro que Ele deseja, mas cabe a nós tratá-lo com temor. É o Salmo 29, 2. Salmo 29, versículo 2, que diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós precisamos dar glória devida ao nome dEle. Ele é amigo? Sim. Ele quer se relacionar como amigo? Sim. Mas o que cabe a nós é dar glória devida ao nome dEle. Ele não é coleguinha, meu serviçal. Não. Nós devemos tomar muito cuidado, porque em nome dessa intimidade, a gente não perca o respeito e o temor a Deus, queridos. Infelizmente, muitos têm feito afirmações irresponsáveis com Deus e com a sua glória. Lembre-se, Ele quer ser o nosso amigo, é verdade. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, Ele continua sendo o nosso Deus e o nosso Pai. Então que atitude nós devemos ter? Salmo 86, versículo 11. Salmo, anote aí, Salmo 86, 11. Qual é a atitude? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tenha temor ao teu nome. Para que eu tenha temor ao teu nome. Amém, gente? Então, quais são os elementos que devem estar presentes no culto a Deus? Primeiro elemento, temor de Deus. Segundo elemento que deve estar presente no culto, anote aí, por favor. Integridade e honestidade. Integridade e honestidade. Diz Josué 24, anote. Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 16. Olha só o que diz. Olha só, você conhece esse texto, que diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, disse Josué, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas disse Josué, saibam vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então a resposta do povo, qual foi? O povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Longe de nós. Josué capítulo 24, versículo 14 ao 16. Gente, aqui existe outro elemento importante, integridade e honestidade, que na verdade são palavras sinônimas. Integridade e honestidade. Todo culto, gente, todo culto tem que partir do pressuposto de que nós estamos nos colocando integralmente na presença de Deus com absoluta honestidade. Porque Deus é luz. Porque Deus é luz. Não vale no púlpito meias palavras. Não vale no púlpito conversas tortas.
Não vale no púlpito milagre que não aconteceu, mas é divulgado para parecer que é um milagre mais fantástico do que na verdade foi. Veja, a coisa por vezes é tão manipuladora, mas tão manipuladora, que uma dor de cabeça vira uma cura de câncer. Vira algo fantástico. E não, nada disso, não foi nada disso. Isso é falta de honestidade, gente. Certa vez eu participei de um culto onde o pastor dessa igreja disse o seguinte para uma pessoa, né? Olha, ele estava andando, eu estava lá, tinha ministrado louvor, eu sentei para ouvir a palavra, e aí esse pastor começou a sair do lugar dele e tal, ele estava pregando, ele saiu lá do púlpito, e ele foi em direção a algumas pessoas, e ele parou numa pessoa e disse assim, olha, Deus está me mostrando que você tem um problema de coluna, é verdade ou não? Aí a pessoa respondeu, não, eu não tenho problema de coluna. Aí ele respondeu, não, você tem sim, mas você já foi curado agora, neste momento, em nome de Jesus. Você já foi curado. Gente do céu. Eu olhei para aquilo e falei, você está de brincadeira. E o povo aplaudiu. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, não, para aí. Eu tô indo... para tudo que eu quero descer. Porque isso é brincar, gente, com as coisas de Deus. Deixa eu dizer para você. Se Deus não curou, não há demérito algum, gente. Nós não seremos menos abençoados porque Deus não curou. E nem nos tornaremos inferiores às outras pessoas porque nós não recebemos uma cura. Isso não vai acontecer. Agora, gente, fazemos propagandas falsas com o nome do Senhor é o cúmulo da desonestidade. É o cúmulo. É o cúmulo, gente. Parece que o momento do culto onde a gente mais mente é o momento que a gente canta. Porque os cânticos por vezes falam sobre sobre fidelidade a Deus, sobre o amor a Deus, né? E a gente faz declarações, a gente faz compromissos com Deus através dos cânticos, e cantamos, e choramos, e levantamos as mãos, e dizemos, Senhor, eu te amo, eu quero andar na tua luz, eu quero isso, eu quero ser fiel a ti. A gente canta essas coisas, mas fazemos tantas declarações, até orando, e nós não estamos praticando. E o pior, por vezes, é que nem dispostos a praticar nós estamos. Isso é terrível. O duro não é só praticar. O duro é não estar nem disposto a isso. Não quero. Tem gente que diz assim, eu estou no culto, estou disposto a morrer por ti, Senhor. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão. E a gente chora cantando essas coisas, né? Mas no outro dia, a gente está negando o Senhor com as nossas atitudes, com murmuração, falando palavrões, mentindo, prejudicando o outro. Tem gente que canta, eis-me aqui, Senhor, eu irei, conta comigo, Senhor. Tem gente que ora, chora na presença de Deus, conta comigo. Mas na verdade eles nunca vão. Porque quando existe algum necessitado, quando existe alguém carente, eles não são capazes de estender a mão para ajudar. E o apóstolo Paulo, sabe o que ele disse? Anote aí. Romanos 15, 18. Anote. Romanos 15, 18. Anote isso. Anote. Paulo diz assim, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Que o Senhor nos capacite, amigos, e nos ajude, e nos livre da incoerência. Número 3, por favor, anote um outro aspecto importante. Anote um aspecto importantíssimo. Outro elemento presente no culto, sabe qual é? Verdade. João 4, 23 e 24. João 4, 3 e 24. Anote aí. É um outro elemento, é a verdade. Tá? Coloca verdade. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, veja só. Esse é um outro elemento importante, é a verdade. Nós devemos avaliar, gente, biblicamente, o que nós estamos ensinando e cantando dentro das nossas igrejas. Precisamos avaliar. Quando Jesus fala que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, ele não está dizendo que devemos somente ser verdadeiros. Não é isso, só isso. Não é só isso. Quando ele fala em espírito e em verdade, é porque o nosso culto não pode ser a partir das nossas intuições, e sim a partir da revelação. Em verdade, quando Jesus fala, é porque precisa estar alinhado com a palavra de Deus, que é a verdade. O culto precisa estar alinhado com a palavra, que é a verdade. Como é que nós podemos honrar a Deus no culto coletivo? Como é que nós podemos honrar a Deus? Observando os princípios da palavra. Nem preferências pessoais, nem tendências culturais podem ser o nosso guia, gente. As nossas práticas no culto precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Então, gente, nós não temos o direito de inventar moda, de trazer coisas antigas, de torcer a Bíblia para que o momento do culto, do louvor, fique mais interessante para o povo. Vamos trazer práticas antigas lá do Velho Testamento para ver se o culto fica melhor, fica mais interessante. Gente, infelizmente, hoje em dia, muitos têm trazido ídolos de volta aos templos. É castiçal, é bandeira de Israel, é candelabro, arca da aliança. Gente do céu, estamos no Brasil. Parece que nós temos voltado às origens idólatras. Tem nada a ver com culto a Deus isso. Gente, quando o povo de Israel foi organizar o culto no Velho Testamento, as ordens foram explícitas das dimensões, do número das estacas, do tabernáculo, dos utensílios. E tudo isso foi escrito por Deus. Para quê? Para que não houvesse invencionice. Nós vivemos tempos, amigos, que a cada dia surgem invencionices novas nos cultos. Coisas que nós nunca imaginávamos que poderia surgir, começam a acontecer hoje nas igrejas. Muitos manipulam o sagrado em nome da propaganda. Por isso que a gente tem que avaliar biblicamente o que nós estamos ensinando e o que nós estamos praticando dentro das igrejas. Amigos, que o Senhor nos ajude e que possamos entender que o culto que Ele deseja receber é realizado com temor, integridade e verdade. Que possamos oferecer a Deus um culto racional, inteligente, como a palavra de Deus nos orienta. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o culto inteligente. Que possamos ser homens e mulheres aprovados pelo Senhor, em nome de Jesus. E eu pergunto para você, diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã, nós precisamos dar uma resposta a isso, certo? Agora, será que nós temos oferecido o nosso melhor a Deus? Em dias de tanta dispersão, nós precisamos revalorizar o culto coletivo, gente. Entendendo sua importância e o seu propósito. Sim. Pergunto, qual tem sido a sua frequência nos cultos coletivos? O culto coletivo é prioridade, tem sido uma prioridade na sua vida? Você tem expectativas para o tempo que você está ali naquele culto junto com os seus irmãos? Você tem expectativas? Você se prepara para ir ao culto coletivo? Veja, presta atenção aqui, vamos diferenciar aqui. Eu estou falando hoje do culto coletivo, que é a reunião dos santos, da congregação. É um encontro. Porque, deixa eu dizer uma coisa importante também para vocês. O culto é igual à vida, e a vida é igual ao culto.
Sem culto na vida, não há vida no culto. Porque o culto prepara para a vida e a vida prepara para o culto. Então o culto é a vida e a vida é o culto. A nossa vida precisa ser um altar de adoração, gente, todos os dias. É um culto contínuo. A minha vida tem que ser um culto contínuo a Deus. No meu jeito de falar em casa, com os meus amigos, no jeito que eu negocio as coisas. Enfim, no meu dia a dia. É o culto, isso é culto a Deus. Mas esse é um aspecto do culto. Esse é um aspecto do culto. Porque a nossa vida tem que ser assim. É o culto diário. Mas hoje nós tratamos, eu queria que isso ficasse bem claro, hoje nós tratamos sobre o congregar, o culto coletivo. O que acontece no culto coletivo, quando a comunidade de fé se reúne. É isso que nós tratamos. Vocês entenderam? Porque tem gente que pensa que culto apenas, ao mesmo tempo, né? Tem gente que pensa que culto é só para ir para a igreja. Então, quando que acontece o culto? Não, quando eu vou ao domingo. Ok, quando você vai para o domingo, você tem um culto coletivo. Mas o culto é todo dia. Porque é a vida. O culto é a vida e a vida é o culto. Agora, aos domingos, eu me encontro com os meus irmãos para nós congregarmos juntos, porque a Bíblia me orienta a isso. A importância de congregar. Vocês entenderam? Por isso que eu pergunto para você, o tema hoje é sobre o culto coletivo. Qual tem sido a sua frequência nos cultos? O culto é prioridade para você ou você troca por qualquer outra coisa? Se tiver um jogo, se tiver um passeio, um hobby, se tiver que lavar o cachorro. Tem gente que às vezes não vai. Não, por que você não foi no culto? Não, porque, olha, isso acontece, o Ronaldo precisava lavar o cachorro. O cachorro está tão sujo dentro de casa que precisava lavar. Você perdeu o culto, por que tinha que lavar o cachorro? Gente, misericórdia, né, irmãos? Por isso que eu perguntei, o culto é prioridade, o culto coletivo, estar com os irmãos é prioridade na sua vida. Congregar é uma prioridade. Que atitudes, você que ouviu essa palavra, e você que está dizendo assim, Ronaldo, olha, eu tenho falhado nisso, eu tenho pisado na bola, eu não tenho sido constante, eu não tenho priorizado isso na minha vida, não tenho encarado isso como um valor, uma prioridade na minha vida. Você que chegou a essa conclusão depois de ouvir tudo isso que nós conversamos, pergunto para você, a partir de hoje, o que é que você vai fazer? Que atitudes você precisa ter a partir de hoje? Que atitudes você precisa corrigir na sua vida? Ou melhorar na sua participação nos cultos? Amigos, nós podemos prestar um culto melhor a Deus. Nós podemos. Vamos orar sobre isso? Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe? Vamos fazer isso, meus amigos? O congregar é tão importante. Como diz meu amigo pastor Luiz, congregar faz a diferença para minha família, meus filhos, meu casamento. E o culto online, eu respondi aqui, né? A Meire está falando do culto online, o que nós já conversamos aqui no começo da live. No momento é importante muitas pessoas estarem online porque não podem estar presencialmente, né? Claro, então assista, participe do culto online, mas entenda que o online tem muita gente acomodada. Tem gente que às vezes vai para shopping, vai para farmácia, vai para festinha, mas não vai no culto porque diz que está com medo. Mas vive na muvuca. Que nem outro dia aqui, só encerrando aqui, contar a última história para vocês. Outro dia encontrei com uma pessoa que falou, pastor, que legal, estava no shopping numa fila para comer numa lanchonete. Estava numa fila, tinha gente, estava de máscara, tudo, esperando para chegar a minha vez. Essa pessoa chegou, estava atrás de mim, ela me cutucou, disse, ô pastor, poxa, que bom te ver aqui e tal, e aí os cultos, né, tá indo bem? Eu falei, tá. Eu perguntei para ele, e você tá indo, você vai ao culto? Ah, pastor, sabe como é que é, né, perigoso ainda, né, a gente precisa se resguardar. Eu falei, meu Deus, amigo, como assim? Nós estamos aqui no shopping. Está muito mais perigoso. A gente está aqui andando para tudo quanto é lado, as pessoas, tudo quanto é lado chegando aqui. É perigoso aqui. Você acha perigoso lá? Aqui é muito mais.
Então, tem gente que está se acomodando. Tome cuidado com isso. Não entre nesse comodismo. Se você não pode ir ainda ao culto na sua igreja, por uma questão de saúde, das suas limitações na saúde, claro, acompanhe online, faça isso. Mas se você pode estar reunido com seus irmãos, você faça isso, claro, tomando todos os cuidados, tendo cautela, tendo prudência, isso sim. Mas tome cuidado. E não esqueça daquilo que o escritor aos Hebreus nos ensinou nesta manhã, da importância de nós não deixarmos de congregar como é costume de alguns, que agora estão frios na fé. Alguns já se perderam nisso. Não entre por esse caminho, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar em cima disso? Em cima do tema que nós falamos? Pai, em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. E eu peço ao Senhor que, diante daquilo que nós ouvimos sobre a importância do culto coletivo, que isso realmente seja um valor para nós. Ajuda-nos, Pai. Abra o nosso entendimento para estas coisas. Abra o nosso entendimento, porque nós precisamos priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Amar o que o Senhor ama. Priorizar o que o Senhor prioriza. Valorizar o que o Senhor valoriza. E se o culto coletivo é algo que o Senhor dá valor, é importante, nós também queremos valorizar e priorizar. Livra-nos de cometermos o pecado, Pai, de não valorizarmos o que o Senhor valoriza. Muitas vezes nós trocamos o culto coletivo, o estar com os irmãos, ouvir a palavra do Senhor, porque nós vamos para os nossos hobbies, para os nossos passeios, para as nossas viagens. E nós não queremos agir assim. Nós não queremos agir assim. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não está apoiado naquilo que agrada o homem. O reino de Deus está apoiado naquilo que agrada ao Senhor. E nós queremos viver para te agradar. Em nome de Jesus, realize esse milagre na minha vida e nos meus irmãos também. Eu oro e obrigado por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.